sabe diferenciar uma apneia obstrutiva de uma apneia central ou mesmo de uma apneia mista? Se você quer entender melhor quais são os tipos de apneia, quais são os principais fatores de risco para que elas aconteçam, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta. E uma informação que provavelmente poucos sabem é que eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva na iPad, mas eu também sou certificada em fisioterapia do sono. Eu fiz meu mestrado, doutorado na área de sono e tenho a certificação então da Sobrafir e Associação Brasileira de Sono. E é um tema que eu gosto bastante de falar, mas que a gente não comenta quase aqui no canal, porque os nossos temas são muito mais relacionados à NEIPAD. Mas é claro que as apneias também podem acontecer em neonatos e crianças, então eu decidi gravar esse vídeo falando dos tipos de apneia e quais são os principais fatores de risco para cada uma delas, tá certo? Antes de mais nada, o que é a apneia? A apneia nada mais é do que a cessação do fluxo aéreo. Então, o paciente não está inspirando e expirando, ele tem uma pausa respiratória. Essa pausa pode ser definida de diferentes formas de acordo com a faixa etária. Por exemplo, num adulto, a gente considera uma apneia quando essa pausa tem pelo menos 10 segundos. Já num neonato, quando a gente está falando, por exemplo, de apneia da prematuridade, a gente vai considerar uma pausa de pelo menos 20 segundos ou uma pausa associada à bradicardia ou queda de saturação. Então vai depender muito da faixa etária, da condição de cada paciente. Mas a apneia, essa pausa respiratória, ela pode acontecer na forma obstrutiva ou central e também na forma mista, que é quando a gente tem uma mistura de central com obstrutiva. Quais são as grandes diferenças entre elas? Na apneia central, o que a gente tem é uma falta de comando lá do centro respiratório para que a respiração aconteça. Então, o paciente não está respirando, ele está em pausa respiratória e ele também não tem movimento respiratório, porque o que está falhando é lá no centro respiratório o comando para a respiração acontecer. Quando que é muito comum essas apneias centrais? Em pacientes com patologias neurológicas, por exemplo, neuropatas. É muito comum associado à prematuridade quando a gente está pensando em neonatos e a gente chama de apneia da prematuridade, porque a gente vai ter uma imaturidade tanto do centro respiratório como também dos quimiorreceptores centrais e periféricos que ficam a todo tempo avisando o centro respiratório lá no bulbo como que tá a oxigenação e a ventilação. E aí, de acordo com variações tanto da oxigenação, quando a gente está falando dos quimiorreceptores periféricos, e também da ventilação, principalmente quando a gente está falando dos centrais, o centro respiratório vai fazer ajustes, vai aumentar ou diminuir frequência respiratória, por exemplo, de acordo com os ajustes que ele precisa fazer. Porém, nos bebês prematuros, essa resposta ainda é muito imatura e o próprio centro respiratório também é. Por isso que é muito comum que eles façam essas apneias centrais, que a gente chama de apneia da prematuridade. Mas os bebês só podem fazer apneias centrais? Não, eles fazem também apneias obstrutivas. O que são apneias obstrutivas? São aquelas pausas respiratórias que acontecem por uma obstrução, geralmente a nível de faringe. Então, eu tenho o comando vindo do centro respiratório, porém o ar não passa porque está obstruído, como o próprio nome diz. Por isso que quando a gente vai diferenciar esses tipos de apneia numa polissonografia, por exemplo, a gente vai ter alguns parâmetros de fluxo inspiratório pela cânula, pelo termistor, por exemplo, tem parâmetros de saturação e tem também cinta torácica e cinta abdominal para identificar movimentos respiratórios. E aí que a gente vai diferenciar a central da obstrutiva. Na central eu tenho a pausa, não tenho fluxo, né? E também não tenho movimentos respiratórios. Já na apneia obstrutiva, o problema é aqui, é a obstrução que não está deixando o ar entrar e sair. Portanto, eu vou ter uma pausa, eu tenho ausência de fluxo, porém, eu tenho movimentos respiratórios, movimento de caixa torácica, movimento de abdômen. É assim que a gente vai diferenciar.
Quais são as principais causas dessa apneia obstrutiva? Pois bem, muito comum em adultos, e a gente chama muitas vezes de apneia obstrutiva do sono, porque vários fatores de risco, como maior idade, em homens ela vai ser mais comum, pacientes obesos, pacientes que têm alterações craniofaciais, enfim, tem inúmeros fatores de risco para levarem adultos a terem essas apneias obstrutivas do sono. Durante o sono, a gente relaxa a musculatura e, como tem uma tendência a essa obstrução, seja por questões, por exemplo, de idade, obesidade, enfim, como eu já falei, são muitos fatores de risco, existem vários fenótipos da apneia obstrutiva do sono, que pode ser tema de outro vídeo, mas enfim, por enquanto, entendam que quando o paciente tem uma predisposição, durante o sono, que tem um relaxamento da musculatura da faringe, acaba tendo a obstrução e aí então a apneia obstrutiva vai acontecer. Nas crianças, essa apneia obstrutiva do sono é mais comum em situações de hipertrofia de amígdala e de adenoide, por exemplo. Por quê? Isso vai gerar uma obstrução anatômica e faz essa criança, durante o sono, durante esse relaxamento, ter mais pausas respiratórias, tá certo? E nos neonatos que a gente começou a falar, será que eles só têm essas apneias da prematuridade, que são as apneias centrais? Não, eles também podem apresentar apneia obstrutiva, principalmente por posicionamento da cabeça. A cabeça dos bebês, ela é grande em relação ao corpo, ela é pesada. E muitas vezes, quando o bebê faz flexão de cervical, ele acaba obstruindo via aérea. Para quem já trabalhou o trabalho em UTI neonatal, vai saber do que eu tô falando. Às vezes a gente olha para o monitor, tá lá, despencando saturação, despencando frequência cardíaca. Você olha para o bonitão, ele que estava todo bem posicionado, tá lá todo troncho na incubadora, todo mal posicionado, fazendo flexão de cervical. Isso faz fazer apneia, então, tá? Então pode acontecer também apneias obstrutivas, além de outros fatores de risco nos próprios bebês que podem levar a essas obstruções de vias aéreas, mas o posicionamento é o mais importante nessa faixa etária. Bom, além dessas apneias centrais e obstrutivas, nós podemos ter também as apneias que são classificadas como mistas, que geralmente começam como uma apneia central e depois tem um componente obstrutivo, ou pode acontecer o contrário também. Como que a gente vai saber? Sempre por meio do exame do sono, fazendo análise tanto do fluxo respiratório, como também dos movimentos torácicos e abdominais, como eu já mencionei, tudo bem? Então, nesse vídeo falamos dos tipos de apneia. Apneia central, quando falta o comando lá do centro respiratório para que a respiração aconteça. Apneia obstrutiva, quando eu tenho o comando, mas existe uma obstrução que pode acontecer por diferentes fatores de risco, que estão impedindo o ar de entrar, então eu tenho movimentos respiratórios, mas eu não tenho fluxo acontecendo. E eu posso ter também as apneias mistas, em que acontece tanto a apneia central como a obstrutiva no mesmo evento, tudo bem? É claro que essas apneias, independentemente do tipo, estão relacionadas à queda de saturação, muitos despertares noturnos e a uma série de fatores de risco, a uma série de comorbidades. Sono é algo importante. Nós temos aqui uma aula que a gente falou de fisiologia do sono. Se esse for um tema que interessa para você, sinalize aqui para mim, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assim eu gravo para vocês mais conteúdo relacionado. E claro, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever para ficar sabendo sempre que tiver coisas novas por aqui. Até mais!